Os queridíssimos e amados, diria que os unânimes impressionistas não começaram assim não. E você sabe por que além de tão queridos, eles foram tão revolucionários? Depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui de novo no Arte para Você, e vamos falar sobre o impressionismo, o queridíssimo, amado, quase unânime impressionismo. Eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes o impressionismo é quase que assim um ponto de corte, um ponto de abandono de muita gente em relação à arte que veio depois dele. Muita gente diz que gosta muito de arte até o impressionismo. E aí depois do impressionismo é que as coisas começam a ficar um pouco mais desconfortáveis, não tão agradáveis, não tão fáceis. As pessoas começam a ter um pouco de dificuldade com a arte que foi feita depois do impressionismo. E o impressionismo, que hoje em dia é entendido como essa arte, ou pelo menos sentida, como uma arte linda, agradável, colorida, reconfortante, bonita, alegre, ela foi recebida, quando ela surgiu, com total desprezo, desrespeito, orgeriza, horror quase, digamos assim. Eles foram ridicularizados, eles foram humilhados, mas eles foram também muito persistentes e contavam muito uns com os outros aí para manter essa missão artística na qual eles acreditavam muito adiante, até que chegaram os que chegaram vivos, né, os que continuaram, a uma consagração. O Monet, por exemplo, foi um que passou da desgraça artística e de quase passar fome a terminar a sua vida como um artista consagradíssimo, assim, mais do que consagrado, amado, respeitado e reverenciado em vida ainda como poucos. Mas vamos voltar lá ao início. Como começou exatamente o impressionismo? Em 1974, de uma forma muito ousada para a época, esse grupo de artistas organizou uma exposição própria, independente do Salão de Paris. Até então, existia o Salão de Paris, para o qual você tinha que mandar, né, você que fosse um artista, tinha que mandar as suas obras para o salão, e aí tinha um júri que analisava essas obras e decidia se ia entrar ou não. E eles decidiram que eles não iam mais submeter obra nenhuma ao Salão de Paris. Eles iam organizar o seu próprio salão, que era o dito Salão Independente, ou Salão dos Artistas Independentes, e que seguiria as suas próprias regras, e não as regras do salão oficial da Academia Francesa até então. Mas as obras que eles apresentaram ali, e as ideias, né, porque como sempre, em tudo na vida, as coisas, né, as produções não existem, né, num vácuo, não existem sozinhas, existem as coisas e as ideias, né, como diria o Foucault, as palavras e as coisas, né, as ideias, os pensamentos, os discursos, a narrativa e o concreto, né, as coisas em si. E claro, então assim, as obras e as ideias que eles apresentavam eram muito revolucionárias e causaram esse choque que eu já falei. Eles destacavam principalmente a luz. Eles tinham uma grande preocupação, quase que uma obsessão com a luz. E com isso, as suas pinturas eram coloridas, leves, informais, instantâneas, não seguiam aqueles princípios de formalidade, de exatidão, de retidão que existia até então. Lembrando que antes dele, a escola principal era o realismo, que era exatamente, né, isso tudo. O realismo, como o próprio nome diz, né, tinha como princípio realismo, precisão, perfeição técnica, uma tentativa de reprodução exata ou o mais fiel possível da realidade. Era muito densa, era muito quase que sólida, e o impressionismo trazia o quê? Leveza, trazia espontaneidade, trazia naturalidade, trazia uma observação da natureza como foco primordial, né, prioritário, trazia uma preocupação com uma obsessão, na verdade, com a luz e da relação da luz com a natureza. E falamos aqui, inclusive, de luz natural, porque muitos dos impressionistas, inclusive, pintavam ao ar livre. Então, eles estavam abandonando os ateliês, estavam indo pintar ao ar livre, porque eles queriam absorver de forma instantânea, de forma imediata, a relação da luz com a natureza. E não apenas da luz em si, mas das luzes, dos matizes, das muitas luzes que a gente tem ao longo do dia. Com isso, eles passavam o dia inteiro pintando ao ar livre, tentando sempre pegar a luz instantânea, a luz daquele momento que o olho
estava enxergando. Então eles queriam pegar exatamente aquilo que o olho estava vendo naquele momento, quase como um snapshot, de uma Polaroid, de uma coisa assim muito específica, um fragmento muito preciso no tempo, que logo depois ia mudar. Então eles também já estavam trabalhando a ideia de impermanência, a ideia de transitoriedade, que era muito, muito importante. E essa leveza, né, da luz em relação à natureza, da luz com o céu, da luz com o ar, que muda o tempo todo. E não eram bobos não, porque tem conceitos de física aí, né? Como a luz se difunde, como a luz reflete, como a luz se reflete na água, a relação de luz e água era muito importante para eles, como a luz modifica as cores, né? Porque a cor também não existe como nada no absoluto, né? A cor é totalmente mutante em relação à luz que você joga nela, qualquer cor que seja, né? Inclusive a nossa, né? Se a gente nos iluminar, né, de formas diferentes, se a gente está num ambiente mais claro, mais escuro, toda cor só existe em relação à luz e às outras coisas ao seu redor. Então toda essa relação de luz e cor e a mutação e a relação eternamente mutante das cores com a luz, da luz com o ar, da luz com a natureza, da luz com o tempo, não com o tempo cronológico, com o tempo weather, com o tempo, né, se ele está com bom, claro, escuro, chovendo ou não, nublado ou não. De novo, luz e ar. É quase física, né? Mas, de fato, era assim. Eles eram muito, muito atentos também, obviamente, à teoria das cores, né, ao círculo cromático, às teorias de relação cromáticas, e eles exploravam tecnologias modernas como a fotografia, que tinha acabado de surgir, a tinta portátil, o pigmento sintético. E uma outra coisa que eles faziam também é que eles pintavam, além da natureza, além da luz da natureza, da relação da luz com o ar livre, com o espaço, eles pintavam muito também cenas do cotidiano.